referindo o caso do Fernando Medina e não propriamente a questão jornalística. Bem, isto é grave, não é? Aos olhos da União Europeia, porque nós, em termos de contexto internacional, a União Europeia, olhando para nós, deve pensar, bem, mas estes aldrabam as nomeações do Procurador Europeu, depois têm ligações com regimes completamente ditatoriais como a Rússia e a Venezuela, sem falar do caso de Israel, que não é correto, ok, mas falamos de casos de ditaduras, Israel não é, mas não é correto a partir de dados, porque nós estamos a falar de países que correspondem à mesma União Económica e Política que nós, que é a União Europeia, não é? Nós não estamos a falar de uma pessoa que vem de Espanha ou de França e vem para Portugal e os regimes são semelhantes, a legislação é semelhante, a política social e económica é semelhante, há uma harmonia entre isso mesmo. Nós estamos a falar entre um regime, por exemplo, no caso da Rússia, em que, por exemplo, os homossexuais sofrem. E quando eu digo sofrem, não é recebem comentários nas redes sociais a dizer isto ou aquilo. São, de certa forma, perseguidos, apesar da lei não o indicar. Não é? Isto é só um exemplo simples. É na Rússia também que os opositores políticos são mortos ou, mais recentemente, são envenenados. Não é? Portanto, o António Costa, por muitos defeitos que tenha e por muito que eu goste dele, eu duvido que ele mandasse alguém envenenar o Rui Rio. Não é? Portanto, agora, se me perguntarem isso de Fernando Medina, já não sei, não é? Até que ponto é que uma semana não vejo uma notícia, Nuno Graciano envenenado depois de comer um bitoque. Pá, não sei, não é? Portanto, não sei o que é que pode acontecer a partir daqui, destes erros em termos de política estratégica internacional. Portanto, e o mesmo com a Venezuela, ainda para mais porque nós temos uma grande... No caso da Venezuela eu até acho que nem se falou tanto, mas eu acho que até é mais preocupante do que o caso da Rússia. A Rússia é mais mediática por causa da manifestação de apoio à Navalny, etc, e anti-Putin, focava-se mais nisso. Mas no caso da Venezuela, eu acho que é mais importante, tendo em conta o contexto português, pela quantidade de imigrantes que nós temos na Venezuela. Portanto, se esta é a política que nós queremos ter perante a Venezuela, em termos de simpatia para um regime que deixa as pessoas morrerem à fome, literalmente, os dados apontam, eu já disse isto várias vezes e não me canso de dizer, em 2017 ou em 2018, um venezuelano perdeu em média 9 quilos. 9 quilos. Ok? E eles não há prósis na Venezuela, acho eu. Portanto, não creio que tenha sido por aí. Quantidade de ginásios não deve ser assim tão grande. Portanto, nós temos que perceber com quem é que negociamos e com quem é que fazemos trading de informações, não é? E além disso, temos de respeitar, independentemente do trading de informações, não é? Temos de perceber que há direitos de privacidade que têm que ser respeitados, porque se os cidadãos estão cá legalmente, não é? Têm que ser respeitados como tal, que eu creio que são os casos dos cidadãos russos, creio. E a grande questão e o grande problema é esses três, acho que eram 3 cidadãos, acho que não sei se eram mais ou menos, mas era à volta disso. Eles em Portugal estão em segurança. Não creio que um tanque russo venha invadir, venha por Badajoz e entre por aqui dentro. Não é isso que vai acontecer. Agora, certamente essas pessoas têm familiares em território soviético, russo, pronto. E se voltarem a esse território russo, não sei o que é que lhes acontece. Se calhar vão ter um bocado de receio em beber determinadas garrafas de água, porque tanto pode ser uma garrafinha de luz como uma garrafinha de mata-ratos. Esse é o grande problema. E eu quero perceber até que ponto é que as sondagens, em termos autárquicos, vão continuar a dar 40% a Medina. Atenção, eu não sou um grande fã de Carlos Moedas. Longe disso, eu acho que falta pulso firme a Carlos Moedas. E o Carlos Moedas, acho que foi nas últimas eleições europeias, houve 70% de abstenção. Carlos Moedas disse uma coisa que a mim me deixou com um certo repúdio, que foi a culpa da abstenção não é das pessoas, é dos partidos, é exclusivamente dos partidos. Eu acho que isto diz muito de Carlos Moedas na questão de não haver uma responsabilização individual, mas isso são outros 500. Voltando ao tópico do Fernando Medina e da questão da partilha de dados, é mesmo para concluir dizendo que eu quero mesmo perceber até que ponto é que Moedas tem que subir nas sondagens, independentemente de eu gostar dele ou não, isso é secundário. Eu quero perceber até que ponto é que isto vai ter que fazer alterações nas sondagens. Carlos Moedas vai ter que subir nas sondagens.
Nuno Graciano também, até a própria candidata do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias, vai ter que subir nas sondagens. Algum elemento da oposição, ou pelo menos dois, vão ter que subir nas sondagens, é inevitável. A partir do momento em que isto acontece e tem um nível de gravidade imenso e não há nenhuma alteração em termos das sondagens a nível das intenções de voto, eu começo a pensar naquilo que Pierre Bourdieu dizia relativamente às sondagens, não é? Que são rigged, não é? São pressupostas, são feitas previamente, independentemente daquilo que as pessoas digam, não é? O propósito vem fazer com que o resultado já seja pré-definido, independentemente daquilo que é a opinião dos questionados. Portanto, a situação é grave. E honestamente o mais grave é que este acontecimento, eu creio que não vai fazer com que se mude alguma coisa em termos do funcionamento, quer de Fernando Medina, quer do PS na Câmara Municipal de Lisboa, quer no facto do Primeiro-Ministro andar a desvalorizar este tipo de comportamentos dos seus autarcas.